Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Tá abafado só para mim? Agora melhorou, né? Tá bom aí agora? Muito bem. Eu sei que tá tarde, sei que a gente está cansado aí da movimentação de hoje e tudo mais, e sendo um tanto quanto atacados pela fauna, mas espero que você ainda tenha aí um pouquinho de gás para podermos ouvir da palavra de Deus, ok? E aí, sei que as crianças estão bem agitadas, se você estiver aí perto de uma, mesmo que não seja a sua, nos ajude aí nesse sentido também. Amados, nossa ideia nas ministrações desse nosso retiro é falar sobre parte da trilha sonora da vida do rei Davi, o salmista de Israel. Como os irmãos bem sabem, os salmos é um livro de músicas. Nós não temos mais as melodias, temos apenas as letras, e uma boa parte dessas músicas foram feitas pelo rei Davi. Então, nesses dias nós vamos começar pelo Salmo 19, que já foi lido hoje. Vamos partir depois para o 23, 51, 32, 139 e terminaremos no 40. Assim, foi uma grande dificuldade decidir quais dos salmos de Davi, quais 6 salmos nós usaríamos nesses dias. Então a gente teve que, obviamente, fazer aquela escolha de Sofia, né? Aquela escolha difícil entre tanto texto bom. E aí a gente teve que se contentar com apenas estes 6. Nós já lemos o texto hoje, então, dado o adiantado da hora, nós vamos relembrar dele à medida que formos caminhando, mas nós vamos ler inicialmente, porque nós já o lemos nessa noite. Então, como os irmãos perceberam, irmãos, o Salmo 19 é um salmo em que Davi vai falar sobre a revelação de Deus. O Salmo 19 fala sobre a descoberta da grandeza de Deus e como se cresce no conhecimento desse Deus a partir da sua revelação. Você já parou para pensar que se Deus não tivesse tomado a iniciativa, nós não teríamos a mínima condição de conhecê-lo? Nós só o conhecemos porque Ele tomou a iniciativa, porque Ele deu o primeiro passo para se tornar conhecido. É claro que isso não era uma necessidade para os primeiros homens, para o primeiro casal em especial. Mas depois da queda, o homem foi paulatinamente se afastando de Deus e logo religiões surgiram, primeiro monoteístas, depois politeístas, e aí Deus teve que novamente, como eu disse, tomar a iniciativa para se tornar conhecido. O tema da nossa mensagem de hoje é o seguinte: a descoberta de Deus na sua revelação produz purificadora adoração. A descoberta de Deus na sua revelação produz purificadora adoração. Nós vamos caminhar então, irmãos, em 3 sessões do Salmo 19. A primeira parte dele, do versículo 1 até o versículo 6, vai nos dizer o seguinte: a revelação natural nos comunica fatos sobre o nosso Criador. A revelação natural comunica fatos sobre o nosso Criador. Então, meus irmãos, nós estamos aqui longe da chamada civilização, longe do asfalto, longe do cimento, mesmo que nós possamos morar numa cidade onde praticamente todos nós moramos em casa. É muito difícil encontrar alguém que mora num apartamento, é diferente de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e assim por diante. Em Boa Vista, quase todos nós moramos em casas, e a maioria não cimenta o seu quintal todo, então nós convivemos em parte com a natureza. Quase todo mundo tem uma árvore em casa, ou mais de uma, quando é possível. Então nós convivemos com a natureza o tempo todo, mas num retiro como esse, nós estamos mais perto ainda. A natureza está em todo o nosso redor, às vezes dentro do nosso ouvido também, muito ao redor, mais do que nós gostaríamos até. Ela está muito próxima de nós. Então a natureza, irmãos, ela é chamada de revelação natural ou geral. E a natureza, ela não possui um fim em si mesma. Ela não possui um valor individual. Ela não é importante por ela mesma. Qual é o valor da natureza, então? O valor dela está ligado ao seu propósito, ao seu objetivo.
ela está ligada ao objetivo de glorificar e revelar a pessoa de Deus. Ela tem, portanto, um objetivo, por causa disso, um objetivo moral. Quando nós tomamos a natureza por ela mesma, ela não tem um objetivo moral. Mas quando nós entendemos que o objetivo dela é glorificar a Deus, o objetivo dela é moral. Uma vez que revela um designer, um planejador, um arquiteto. Assim as criaturas são submetidas a esse ser que as criou. Então toda a natureza, meus irmãos, ela está ligada em revelar Deus. Ela não pode ser um fim em si mesma. No nosso texto, nós vemos que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. E mesmo sem palavras, e o texto vai dizer isso mais à frente, a natureza declara, ela se comunica. Ela não declara nem comunica ideias próprias sobre ela mesma, mas ela fala, entre aspas, de Deus. Isso fica claro, irmãos, nos primeiros versos, que nós encontramos palavras como declara, proclama, fala, revela, ressoa. O acaso não pode planejar uma forma de comunicação. Na verdade, não existe acaso, né? Mas como a ciência quer sugerir que tudo existiu por causa do acaso, por causa de uma coincidência de milhões e milhões de anos de fatos, seria interessante começar a entender como que o acaso pode comunicar uma verdade. Isso não tem como acontecer. Por outro lado, um Deus pessoal pode e sim se comunica. Ele pode e faz inicialmente através da sua criação. É interessante, irmãos, que Blaise Pascal dizia que um pouco de ciência nos faz ateus. Muita ciência com muita profundidade nos faz alguém que acredita em um Deus, em um ser superior. O que a revelação natural, a revelação da natureza, a criação nos comunica? Primeiro, o fato que a natureza revela o ser de Deus, a necessidade de alguém superior que trouxe aquilo à existência. Segundo, a vastidão da natureza mostra a imensidão de Deus. Quando nós pensamos, irmãos, que a própria ciência declara que o universo, até que se prove o contrário, é infinito, não tem fim, como que você pode comportar tal ideia e não pensar não tem fim, porque foi um Deus infinito que criou esse universo todo? Terceira coisa, a uniformidade da natureza declara a unidade de Deus. Ou seja, como nós vemos, irmãos, a natureza se comportando de uma forma uniforme, sem bagunça, né? Com elementos se completando, ou elementos trabalhando um com o outro. Um ecossistema, por exemplo. Então você está vendo, irmãos, esses bichinhos voando e você pensa assim, Deus, por quê? Mas muitos e outros animais dependem desses bichinhos para sobreviver. Se nós acabássemos com todos esses bichinhos aqui, desses quilômetros quadrados, os animais que sobrevivem dele, em sequência, morreriam, deixariam de existir. Há uma uniformidade na natureza que também fala da pessoa do nosso Deus, da sua unidade. Quarta coisa, a regularidade da natureza revela a imutabilidade de Deus. O que é a regularidade, irmãos? As estações, as reações químicas que acontecem na natureza. Toda vez que você misturar um elemento com o outro, ele vai trazer a mesma reação química. É tão interessante que num laboratório, quando a gente tem uma escola que tem o privilégio de ter aquele laboratório para fazer pequenas experiências, né? Não é para explodir nada, mas o professor chega ali de química e coloca dentro de um recipiente 2 ou 3 componentes e ele diz, e então nós temos, e aí vem aquela reação. Ou um monte de espuma que sai, ou uma pequenina, bem pequenina explosão, e o professor já sabia que aquilo ia acontecer. Mas nós, alunos, que estamos vendo pela primeira vez, a gente fica, o professor não. Ele sabe que se ele misturar elemento A com componente B, com substância C, o efeito vai ser aquele. Porque há o que, meus irmãos? Uma regularidade na natureza.
A ciência trabalha em cima dessas leis, dessas condições, desses fatos. Outra coisa, irmãos, que a natureza revela sobre Deus, a variedade da natureza manifesta também a infinitude de Deus. Irmãos, é incrível quando você começa, por exemplo, a estudar os animais ou as plantas. Aqueles aqui que seguiram na carreira da ciência, da biologia, e você vê as centenas, os milhares de espécimes que existem, com uma tremenda variedade, peixes. Você chega numa região e para aquilo que é comum para as pessoas daquela região, você não conhece aquela espécie de peixe, por exemplo. Você começa a folhear para aprender sobre um país, como eu estou tentando aprender um pouco sobre um país que eu, querendo Deus, espero visitar nos próximos meses. Aí você começa a ver um pouquinho o que é a fauna e a flora daquele país, o que é a floresta típica daquele país. E você olha, rapaz, é totalmente diferente lá do Brasil. A variedade de Deus, variedade de pássaros, de peixes. Mesmo, irmãos, que o homem agrida a natureza e às vezes provoque até o desaparecimento de algumas espécies, realmente a natureza é algo, na sua variedade, uma coisa espetacular. Você poderia pegar todo o seu quintal e enchê-los de plantas, e não chegaria a uma fração das plantas que existem só aqui no nosso estado, no nosso ecossistema. Penúltima coisa que a natureza fala sobre Deus, as adaptações da natureza desvendam a sabedoria de Deus. Então, meus irmãos, a natureza ela também se adapta. Não há uma evolução transespécie, como a ciência quer empurrar como quase uma religião, goela abaixo, né, nas escolas, mas sim, as espécies se adaptam. Nós nos adaptamos também, nós seres humanos, ao frio, ao calor, às situações. Os outros seres vivos não têm a mesma capacidade que nós temos com o nosso raciocínio, mas eles se adaptam também. Isso mostra a sabedoria de Deus. E finalmente, a felicidade da natureza. Pastor, felicidade da natureza? Irmãos, quando você olha uma floresta, o que passa para você é tristeza ou é felicidade? O que passa para mim é felicidade. De como tudo ali transborda vida, como tudo ali revela a bondade de Deus em uma natureza que é, do seu jeito, um sorriso, que é feliz. Então talvez você não seja a pessoa do mato, talvez você é aquela pessoa que, se eu convidasse, olha, tem aqui uma serra, vamos dar uma caminhada, você fosse se untar, ungir totalmente de repelente. Talvez você fosse colocar um mosquiteiro na cabeça, se vestir de uma burca para poder, porque você não é do mato, você não gosta disso. Mas eu acredito que mesmo você que não gostaria de se embrenhar no mato, se eu fosse com outras pessoas e tirasse fotos de alta resolução, que correspondessem àquilo que a gente viu lá, eu creio que você ficaria admirado. Eu creio que você ficaria surpreso. Hoje à noite, quando as luzes apagarem, olhe para o céu. Mesmo com as nossas luzes do acampamento aqui acesas, que espetáculo que é o céu sem a influência que atrapalha das luzes da cidade. Como que é algo maravilhoso ver a natureza revelando ao nosso Deus. Então, meus irmãos, o rei Davi anuncia que os céus declaram a glória, o esplendor do trabalho de Deus. O versículo 1 é uma afirmação sumária. A majestosa criação é a evidência do Deus Criador, que é ainda mais majestoso do que aquilo que ele criou. Os céus continuamente, dia após dia, diz o versículo 2, mostram o fato de que há um Criador. Mesmo que a criação não possa falar audivelmente em palavras, versículo 3, a sua mensagem, sua voz, vai para os confins da terra. A mensagem da natureza sobre a glória de Deus chega a todas as nações e é igualmente inteligível a todos eles. Isso nós encontramos, irmãos, em Romanos capítulo 1. Olha o que Paulo fala no versículo 18 a 20. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que abafam a verdade pela injustiça. Olha o que ele diz agora. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Perceba que ele não está falando apenas do povo hebreu, que recebeu outra revelação que a gente vai falar daqui a pouco. Está falando de todo ser humano, do polo norte ao polo sul, do leste ao oeste. Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, inclusive os bichinhos que estão voando ao nosso redor hoje. De forma que tais homens são indesculpáveis. A natureza, meus irmãos, ela não pode, de maneira nenhuma, trazer uma compreensão salvífica de Deus, mas vai trazer uma compreensão de que não pode se negar que existe um ser que criou tudo aquilo que existe. O sol, versículo 4 em diante até o final da nossa sessão, domina os céus. Como um noivo que deixa cheio de entusiasmo a sua casa, em seu dia do casamento o sol se levanta, e como um corredor vitorioso, campeão, correndo o seu curso, o sol faz o seu circuito. Esse versículo, irmãos, fazem mais do que falar da natureza como testemunho da glória de Deus. Eles também terminam, acabam, minam as crenças pagãs, pois a mesma imagem do sol como objeto de adoração havia na literatura antiga no Oriente Próximo. O que Davi está dizendo? Os povos ao nosso redor adoram um símbolo que o nosso Deus fez. Eles se inclinam ao sol, à lua também, às estrelas, mas o nosso Deus fez esse sol. É isso que ele está dizendo no versículo 4 até o versículo 6. Ou seja, nada mais é o ídolo deles do que uma criação do nosso grande Deus. O que esse texto nos ensina, irmãos? Amados, Deus colocou o homem, Adão, encarregado da sua criação. O filósofo cristão Francis Schaeffer dizia que os animais e as plantas e toda a natureza são nossos irmãos de criação. Nós somos os mais velhos, os responsáveis, mesmo que tenhamos sido criados no 6º dia, e eles foram criados primeiro. Aí eu pergunto, irmãos, você é um bom irmão para a criação? Você é um bom administrador? Você é um bom mordomo da criação de Deus? Quando eu vinha para cá, nós viemos para cá, tinha um carro na nossa frente, na estrada, mais lento, esperava a oportunidade para ultrapassá-lo, e sem nenhuma cerimônia, o motorista colocou a sua mão do lado direito, o carona, pegou a sua garrafa de cerveja e jogou ali um testemunho da sua ignorância, da sua brutalidade, que vai ficar ali décadas e décadas e décadas, a não ser que alguém passe e pegue o que outro sujou para jogar fora. Eu me lembro, irmãos, que o professor Davi Cox, fundador do nosso seminário, quando nós fazíamos excursões pelo interior, íamos até a montanha que ficava perto do seminário, chamado Pedra Grande, ele tinha uma regra especial que ele nos ensinava. Tinha várias outras, né? Como vocês viram aqui no acampamento, nós tínhamos muitas também. Mas uma em especial que ele dizia era o seguinte: deixe o lugar melhor do que você o encontrou. Quer seja uma propriedade rural particular como essa, ou se, por exemplo, você estiver caminhando numa vicinal, numa estrada de barro de um lugar para o outro, aí você passa, você vê um plástico, você vê uma lata, você vê uma garrafa PET. Como diz a minha mãe, eu dizia quando a gente pequeno, pode pegar que a mão não cai, não. É sermos bons irmãos de criação para a natureza que o nosso Deus deixou para nós. Segunda coisa, irmãos, que essa página ensina: vivemos em dias de extremos. Ou o homem acaba com a natureza, ou ele a idolatra. Ou o homem é ecófobo, ou seja, tem raiva da natureza, usufrui, destrói, ou o homem é um ecólatra, idolatra a natureza. Aí você vê, irmãos, coisas ridículas como gente abraçando a árvore. Eu fico pensando, irmãos, se a árvore pensasse, dizia que ser ignorante. E eles fazem movimentos para abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro. Eles já abraçaram umas 15 vezes, ela continua tão poluída como quando eu era criança. Pior ainda. Atitudes que não fazem nada, que não produzem nada, que não têm impacto nenhum em cuidar de verdade da criação. Mas são dois extremos.
Aí eu pergunto, o que suas atitudes para com a natureza revelam sobre você? Será que você é um abusador da natureza ou você cuida dela? De que lado dessa medição nós devemos estar? Eu creio que no lado do equilíbrio, nem desprezando aquilo que Deus nos deu e muito menos idolatrando, mas usando dela quando é assim tivermos que usar, mas também cuidando dela. Finalmente, você percebe, meu irmão, você consegue enxergar Deus na criação? Você consegue ser edificado pela contemplação daquilo que o seu Deus criou? Não sei se você tem TV a cabo. Quando eu gostava muito de assistir os canais de natureza, Discovery Channel e outros assim, Animal Planet. E é tremendo, irmãos, quando nós botamos ali, pode ser um programa sobre o ritual de acasalamento das libélulas. Pode ser um documentário sobre qualquer coisa. Aquilo foi feito pelo nosso Pai. Geralmente esses canais tentam dar uma torcida, não é verdade? Tentam colocar como algo que revela milhões e milhões de evolução. Esquece essa parte. Será que você pode ser edificado por aquilo que Deus fez? Mas o texto continua, irmãos, e a segunda sessão, vai do 7 até o 11, nos ensina o seguinte: a revelação especial nos comunica verdades espirituais. Os fatos gerais sobre Deus, a natureza consegue, mas ela não vai muito profundo. E aí nós precisamos da revelação especial para conhecer verdades espirituais. O texto começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. As escrituras, que são a revelação especial ou específica, tanto faz, possuem um objetivo também. E é um objetivo, meus irmãos, insubstituível. Nenhuma samambaia vai conseguir fazer o que Romanos 8 faz. Nenhum carvalho, nenhuma sequoia, das árvores mais majestosas da América do Norte e da Europa, vai jamais conseguir fazer o que a carta de Gálatas faz. Não há comparação. O papel da revelação específica ou especial é insubstituível. Essa revelação pode fazer o que a criação pode apenas ilustrar, isto é, revelar verdades espirituais, detalhes sobre Deus, e que foram revelados, irmãos, como nós falamos antes, porque Ele quis, por Ele mesmo, Ele quis se mostrar. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, texto tão conhecido, vamos reafirmá-lo essa noite. A palavra de Deus fala sobre si mesma, na pena do apóstolo Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a justiça que revela Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A natureza, irmãos, não consegue fazer nenhuma dessas coisas que a palavra de Deus consegue fazer na nossa vida. Nos versículos 7 a 9, Davi descreve a natureza eficaz da lei do Senhor. Assim como o sol é a característica dominante da revelação natural de Deus, está lá no versículo 4 a 6, a lei foi o elemento dominante da revelação específica de Deus no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, é claro que a lei mosaica já passou, ela não tem mais vigência para nós, ela caducou, como Paulo vai colocar. Mas como você bem lembra, só para dar um exemplo, nós recebemos o pastor Wilson Porte há aproximadamente um ano atrás, certinho. Na verdade foi em março, 11 meses atrás. E ele pegou, meus irmãos, exatamente o livro de Levíticos, o livro cheio de lei mosaica, e ele mostrou como ele aponta o quê? Para a santidade de Deus em Cristo. Ou seja, meus irmãos, apesar da compreensão deles não ser tão ampla como era, como é a nossa, não era há 3.000 anos, 4.000 anos atrás, ainda assim, a lei mostrava, revelava a natureza do nosso Deus. A perfeita lei de Deus é a lei que é impecável, pode mudar as pessoas, ela revive a alma, e os estatutos da lei podem ser confiáveis para fazer alguém sábio.
O Salmo 18, versículo 30 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Aí ele diz: a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Eu tenho certeza que se, por exemplo, você estiver viajando em outro país, você fez o câmbio em dólar ou em euro, ou em que seja, você não gostaria de ser surpreendido quando fosse comprar alguma coisa naquele país e o comerciante colocasse contra a luz ou colocasse em alguma geringonça que pudesse detectar e dissesse: olha, você foi enganado, esse dinheiro é falso, não é genuíno. E você está em outro país com $1.000, 3.000 euros, o que seja, que não valem absolutamente nada. Assim, meus irmãos, o nosso mundo moderno de hoje, ele está cheio de palavras, ele está cheio de ideias, ele está cheio de logos, mas só existe um logos, uma palavra que é genuinamente, comprovadamente genuína. E diz o texto para terminar: ele é um escudo para todos os que nele se refugiam por causa da sua palavra. Outro texto, Provérbios 30, versículo 5: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E aí o nosso texto continua no versículo 8, nos ensinando que os preceitos da lei dão alegria ao coração, e seus mandamentos iluminam os olhos, isto é, iluminam a vida e guiam a vida daqueles que tentam obedecer. Aí você pode perguntar: pastor, então por que Israel desobedecia tanto? Pelo mesmo motivo que eu e você desobedecemos. Porque, meus irmãos, a vida que a palavra de Deus nos oferece, a nossa carne não gosta. A mesma coisa era no Antigo Testamento. Quando desafiados pela lei do Senhor a viver uma vida santa, a carne não gostava. É por isso que levou séculos para Israel aprender que Deus não tinha falado sobre idolatria, porque ele faltava assunto para colocar nas tábuas da lei. Aí ele falou assim: deixa eu preencher aqui porque está sobrando espaço. Então eu vou dizer aqui: não vão fazer para vocês de mais escultura. Coloca aí para preencher. Só tem 9, coloca mais um. Não, ele estava falando sério. Porque ele sabia como que a idolatria tirava a sabedoria, o discernimento, e como ofuscava a pessoa do verdadeiro Deus. Então perceba, meus irmãos, que Deus coloca a sua palavra para nos desafiar, para nos colocar cada vez mais diante da verdade que confronta a nossa pecaminosidade, a nossa carne. Os estatutos, preceitos, ordens e ordenanças são instruções específicas dentro da lei. Para quê? Para que alegria e orientação encham a alma de quem medita e obedece e segue os mandamentos de Deus. Irmãos, não precisa de muita teologia para nós compreendermos como isso é verdade. Examina, por exemplo, a vida do próprio rei Davi. Quando ele buscava o Senhor para saber se ele deveria ir à guerra ou não, quando ele obedecia os preceitos do Senhor, ele tinha um reinado em paz. Na verdade, ele chegou a dominar espaços que nem da época de Josué conseguiram ter dominado. Mas aí, ele resolveu seguir a orientação do seu desejo pecaminoso, da sua carne. E aí foi ruína após ruína. Inclusive isso vai fazer parte das mensagens que vamos ver durante esse retiro. Ou seja, verdadeiramente há alegria e orientação para quem obedece à palavra de Deus. Prazer, satisfação. Versículo 9 diz que o temor, escrito aqui, é sinônimo da lei. Olha o que o texto diz: o temor do Senhor é puro. Ora, ele não estava falando agora mesmo da lei do Senhor? É a mesma coisa. A lei traz, meus irmãos, o temor, porque o propósito da lei, preste bem atenção, porque às vezes a gente confunde as coisas, era inculcar, colocar medo nos corações humanos. Nós vivemos numa cultura, meus irmãos, que, aqui é um parênteses, que o medo é visto de uma maneira negativa. E ele não é. A dor é vista de uma maneira negativa, e ela não é. Já pensou se eu enfiasse o dedo na tomada e eu não sentisse dor? O
que aconteceria comigo? Eu morreria. A dor me faz recolher. Se eu colocasse minha mão no fogo, e inclusive há doenças que provocam a perda da sensibilidade, e eu não sentisse dor, a minha mão se consumiria até uma queimadura de 3º grau, ou pior, nem sei se tem pior do que essa, porque eu não sentia dor para eu recolher a minha mão. Então percebam, meus irmãos, que há uma dimensão da dor e do medo que são bênção de Deus para desviar o nosso pensamento, a nossa conduta daquilo que Deus não se agrada, daquilo que está longe da sua vontade. Pastor, só tem certeza que o senhor está falando sobre o objetivo da lei ser inculcar medo no coração das pessoas? Acho que sim. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer, enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. É claro, meus irmãos, que quando a gente está falando sobre este medo, sobre esse temor, a gente não está falando da mesma coisa de ter medo de ir na cozinha à noite porque está escuro. Não se entregue, por favor. Não é isso. Não é o medo, meus irmãos, diante de um assaltante. É o medo, ou o temor, ou o receio de ser assaltado, que nos faz trancar a porta, erguer muros, colocar cercas elétricas, colocar um pitbull de poucos amigos no quintal e câmeras de vigilância. Por quê? Porque nós temos receio do que existe mal lá fora. Esse temor, meus irmãos, que a palavra de Deus deve inculcar na nossa vida, vai nos afastar do pecado. Porque a lei é pura, segura e justa. Foi concebida para fazer com que os crentes obedecessem a Deus e conduzissem vidas justas. A nossa sessão termina no versículo 10 e 11, dizendo: Davi revelou sua reação pessoal à lei perfeita de Deus. Ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, do que o ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Esse versículo eu não me identifico muito, porque eu particularmente não gosto de mel. Acho enjoativo. Agora eu poderia, irmãos, colocar assim: a lei do Senhor é mais doce, é mais gostosa do que chocolate meio amargo. Eu também não gosto de chocolate sem ser meio amargo, porque é doce demais. Mas se eu colocar para mim uma barra bem grossa de chocolate meio amargo e eu me distrair, ela vai todinha. Eu não sei nem onde eu comecei, onde eu parei. A ideia aqui, meus irmãos, é que a lei do Senhor, para Davi, a opinião dele, é que ele achou os estatutos de Deus desejáveis e agradáveis. Ao exaltá-lo, Davi os comparou ao ouro e ao mel. Eles são mais preciosos do que o ouro. E a mercadoria mais valiosa do Antigo Oriente, e é até hoje. As economias dos países são mantidas em barras de ouro. Elas são guardadas em cofres enormes, não em real ou dólar ou euro, mas em barras de ouro. Mas também o mel, porque o mel era a substância mais doce conhecida no Antigo Oriente. A lei não era um fardo para os crentes que estavam tentando agradar a Deus com as suas vidas. Para Davi, guardar os estatutos de Deus que o advertiam dos perigos, da loucura e do pecado, trazia recompensa e tranquilidade. E vocês nos ensinam, irmãos, 3 verdades também. 3 desafios para que nós possamos já ir dormir pensando acordado. Você percebe a sua consciência e pensamentos constantemente lutando com aquilo que a palavra de Deus lhe fala? Em outras palavras, você ouve uma mensagem no domingo ou de manhã ou à tarde, não importa, no seu devocional, e durante o seu dia você vê a sua inclinação, os seus pensamentos, o seu coração querendo lhe levar em uma direção oposta
aquela que a palavra de Deus lhe diz. Ou seja, meus irmãos, a obediência traz prazer, mas a nossa carne quer trazer o desprazer de se colocar contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Outra pergunta: você consegue discernir como o mundo, as pessoas sem Cristo e a sociedade batem de frente com o que a palavra diz? Você tem crescido? Querido, você que está na universidade, você percebe como os pensamentos, as ideias dos seus professores estão em desacordo com a palavra de Deus? Você que está no mundo dos negócios, você percebe como que os trâmites e a maneira de agir estão em desacordo com a palavra de Deus? Você discerne, você percebe isso? Você que não é do mundo dos negócios, mas é um profissional, você às vezes nota nas estratégias ali posições contrárias à palavra de Deus, aos princípios da palavra. Ou seja, você tem se tornado sábio por causa da palavra de Deus para discernir o bem e o mal. Terceira pergunta: você experimenta prazer e alegria após a obediência à palavra, em lugar de ceder aos seus desejos e vontades? Percebe, meus irmãos, que existe mais do que um tipo de prazer, não é verdade? Fofocar dá prazer? Dá. Mentir dá prazer? Dá. Na verdade, se você pegar qualquer uma das obras da carne em Gálatas, todas elas trazem prazer. Se o pecado não produzisse em você uma serotonina psicológica, espiritual, você não pecava, simplesmente. Ninguém peca por masoquismo, a gente peca por hedonismo, por uma cultura do prazer pessoal, de se sentir superior, de dar o troco, de se vingar. A nossa última pergunta, meus irmãos, desse ponto do meio, desse segundo ponto é: você tem experimentado, por outro lado, a alegria, o entusiasmo da obediência a Deus? De ver pela graça de Deus a sua carne derrotada, o seu pecado derrotado, e Deus lhe auxiliando a obedecer aquilo que Ele deseja da sua vida? Porque esse prazer, meus irmãos, ele pode até ser mais frágil do que o outro. Frágil no sentido de que tem que ser muito bem cuidado, mas ele é com certeza muito mais recompensador. A revelação natural nos comunica fatos sobre o nosso Criador. A revelação especial nos comunica verdades espirituais. E aí, o que a gente faz com isso? A revelação de Deus produz um impacto purificador em minha vida. Nossa última sessão, versículo 12 em diante. Depois de perceber tudo isso, irmãos, as estrelas, o mundo inteiro, o universo, a fauna, a flora e a palavra escrita de Deus, Davi diz: quem pode discernir os próprios erros? Espera aí, Davi, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bora fazer aqui uma ONG para proteger a natureza e um seminário para pregar a Bíblia. Talvez essas seriam as aplicações que eu pudesse fazer para não ser afetado por esse texto. É a aplicação para dar uma satisfação para o texto. Não Davi. O poeta de Israel olha para si, meus irmãos, depois de olhar a vastidão das estrelas, depois de passar um tempo lendo talvez Deuteronômio ou Levítico, não sei, e olha o versículo 12: quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me dos que desconheço. Davi começa, irmãos, preocupado com algo na vida dele que esteja desagradando a Deus e que nem ele saiba. A contemplação da santa lei de Deus, e antes mesmo da criação, leva Davi a orar pela completa purificação, para que pudesse viver uma vida reta e irrepreensível diante de Deus, sua rocha. Salmo 18, versículo 2: o Senhor é a minha rocha. Versículo 31: e quem é rocha senão o nosso Deus? Versículo 46: bendita seja a minha rocha, Ele é o seu Redentor também. Então, a pedido do salmista,
Ele deseja que Deus trate de todos os seus pecados para que a sua meditação seja agradável a Deus, repetindo o pedido do Salmo 104, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria, tenho prazer. O salmo que nós não sabemos, esse 104, quem é o autor, mas talvez Davi conhecia, está importando a mesma história. E na oração, meus irmãos, ele orou para que ele fosse perdoado por falhas ocultas e preservado do pecado deliberado. Ou seja, para os pecados cometidos na ignorância, a lei proporcionava expiação. É para isso que servia, por exemplo, o Yom Kippur, o dia da expiação. Naquele dia, uma vez por ano, você fazia um sacrifício especial para cobrir qualquer pecado que não foi coberto naquele último ano. Você esqueceu, você ofendeu alguém, você entristeceu alguém, humilhou alguém e não se percebeu disso, apesar que eu acho isso bastante difícil. Mas havia o dia em que você passava uma régua, você apagava tudo. A lei supria algo para isso. Mas, preste atenção, irmãos, para os pecados deliberados, cometidos literalmente com mão levantada, aquele pecado que é de desafiar Deus, não havia nenhuma prescrição cerimonial. Embora, claro, o perdão ainda estivesse disponível se a pessoa se arrependesse e confessasse. O pecado, irmãos, de mão levantada é o pecado onde eu sei claramente que eu estou desagradando a Deus, mas ainda assim eu insisto. Eu sei que eu estou indo na contramão do que Deus quer, mas ainda assim eu meto o pé na porta, eu faço o que eu quero de mão levantada. Portanto, Davi precisava da lei perfeita e da habilidade de Deus para impedi-lo de tais pecados. Ele clama a Deus que haja na sua vida. Ou seja, quer sejam, meus irmãos, as surpresas da nossa natureza ou a arrogância aberta da nossa natureza, a palavra do Senhor nos ilumina as trevas para que alcancemos auxílio do Senhor nas lutas espirituais. Assim, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: você percebe, você nota a sua pecaminosidade mais clara na sua vida ao ler a palavra de Deus? Da mesma maneira, meus irmãos, que a palavra de Deus teve impacto na vida de Davi, ela tem esse impacto na sua vida? Vocês repararam que o nosso boletim, na parte de anotar a mensagem, ele mudou? Ele tem se tornado mais inquisitivo, mais pessoal. Porque, meus irmãos, a nossa natureza, ela funciona da seguinte maneira: nossa, essa mensagem aqui, aquele irmão que eu vi na lista do retiro, mas não veio, ele precisava estar aqui. Graças a Deus está gravando. Acho que eu vou mandar o link para ele. Essa é a minha natureza. A outra manifestação, meus irmãos, da minha natureza diante da palavra de Deus é achar que ela não está falando comigo. Não necessariamente está falando com A, B ou C, ou colocar sobre a vida de alguém, mas me colocar como, é isso mesmo, concordo plenamente. Mas eu estou em transgressão àquilo que ela está falando, quando ela está revelando, na verdade, a minha pecaminosidade. Segunda pergunta: você possui o desejo profundo, legítimo, genuíno? Você possui um desejo que lhe perturba até, de que a palavra de Deus confronte a sua vida, incomode a sua vida? Ou você a lê de maneira religiosa, apenas para satisfazer a sua consciência, ou satisfazer aqueles que estão lhe observando? Papai e mamãe, o cônjuge, o líder de grupo de vida, o pastor, a ovelha. Salmo 1, o Salmo de Davi, diz que bem-aventurado o varão que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Primeiro salmo, meus irmãos, da nossa caminhada no repertório que reflete a vida de Davi, mostra um homem que está começando a conhecer Deus, ou pelo menos agora ele está lembrando de quando ele começava a conhecer Deus. E passava a noite no campo com as ovelhas, olhando a natureza. E da natureza sua atenção voltava-se para a palavra de Deus. E diante, meus irmãos, daquilo que a palavra de Deus revela sobre Deus, ele tem uma atitude similar à atitude de Isaías no capítulo 6. Ele percebe a sua pecaminosidade e tem um desejo, uma oração por purificação. Meus irmãos, uma vida de santidade não vai tirar o barato da sua vida. Uma vida de santidade não vai tirar a graça da sua vida. Essa palavra que sai para todos nós, mas em especial para os jovens. A minha geração, 90% dela se desviou do Evangelho. Nós éramos um número grande na união de adolescentes da nossa igreja. E de 20 e tantos, apenas 4 nunca se desviaram. Uma boa parte desses eventualmente retornou à casa do Senhor, ao caminho do Senhor. Mas como? Com cicatrizes, com feridas, com sequelas do mundo. Coisas que Deus depois, sim, transformou em bênção e em testemunho, mas que Deus não desejava na vida deles a princípio. Ou seja, meu querido, eu sei que às vezes igrejas se entusiasmam quando vão receber alguém que vai trazer o testemunho. Ele era ex-drogado, ex-traficante, ex-matador, ex-isso, ex-aquilo. Mas não há maior privilégio do que poder estar na casa do Senhor toda a nossa vida, sendo desviar para lugar nenhum, e apenas andar com esse Deus que se revela em todo lugar ao nosso redor, mas se revela na sua palavra também. Amanhã de manhã, quando nós estivermos diante da primeira oportunidade de sermos confrontados pela palavra, nós possamos aplicar aquilo que Davi percebeu para a sua vida aqui hoje. Que seja a nossa realidade, não apenas amanhã, claro, mas olhando para o começo amanhã, todo o nosso retiro e além. Pode parecer, meus irmãos, um tema repetitivo. Pode parecer alguma coisa que nós já ouvimos várias e várias vezes em EBDs e mensagens da nossa igreja, até nas músicas. Mas como Paulo disse, repetir as mesmas coisas para mim não é cansativo, porque Paulo considerava, meus irmãos, que aquilo transmitia vida para os que recebiam aquela carta. Da mesma maneira que nós possamos encarar, ouvir tais coisas novamente pela palavra, com um alerta necessário para ser relembrado na nossa vida. Vamos orar. Deus querido, percebemos a Tua glória em todo lugar ao nosso redor. Mas também, ó Deus, mais importante ainda, somos impactados pela Tua palavra. Diante do que, ó Deus, clamamos como o salmista no Salmo 119. Abre os nossos olhos, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Ó Deus, nos dá sempre aquela experiência edificante, aquela experiência gostosa de ler o texto novamente, pela 10ª vez, e ser surpreendido por aquilo que Teu Espírito ilumina nossa mente para compreender, para entender, para enxergar. Coisa maravilhosa, Deus, que coisa sobrenatural que só a Tua palavra pode fazer. Quando lemos, ó Deus, um livro que já lemos há algum tempo atrás, apenas relembramos aquilo como já lido. Não é assim com a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E ela vai até o âmago do nosso ser, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, e discerne as intenções do nosso coração. Coloca diante de nós, ó Deus, de forma cristalina, as verdadeiras intenções do nosso coração,
para que nós possamos jogar fora o fermento ruim, ficar com o bom trigo da Tua palavra dentro de nós. É que nós oramos, gratos por ela mesma, pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.